Muitas vezes, o ser humano, ele se apega muito à fonte de sabedoria externa, que é o conhecimento, né? E aí ele quer fazer vários cursos, ele quer tirar vários diplomas, ele quer... Ah, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu comecei com essa coisa de autoconhecimento, antes de fazer cursos, eu fiz uma leitura de tarô uma vez com uma moça, que ela inclusive é professora de vários cursos de uma plataforma, né? Aquelas plataformas que você compra vários cursos de terapia holística. Eu acho que Paty vai saber, que ela já comprou assim também, né? E aí, já fiz um curso como esse, né? Com vários cursos. Nem consegui terminar todos ainda. Mas essa professora, ela me leu um tarô e ela disse pra mim assim: você não precisa buscar muito fora, porque você já tem muita coisa dentro. O que você precisa é meditar. Medite, se aprofunde muito na meditação, porque você vai trazer toda a sua sabedoria inata. Porque, na realidade, muitas coisas do que é curso hoje, do que é formação, e eu tô falando aqui de área holística, tá? Das terapias. Não tô entrando em outras coisas. A gente vai falar aqui sobre terapia e espiritualidade. Então, a maioria dessas coisas, gente, já é um conhecimento, uma sabedoria interna que a gente já carrega. Então, todos nós já vivenciamos em algum momento uma conexão com a energia Reiki, uma conexão com o Theta Healing, uma conexão com a barra de água, uma conexão. Isso é natural do ser humano, porque já viveu muitas encarnações. E essas terapias que hoje têm esses nomes, elas já existiam desde a Atlântida, desde a Lemúria. Elas só voltaram para aqui com outros nomes agora, mas nós já tivemos acesso a tudo isso. Então, é importante lembrar o quão é valoroso as nossas práticas meditativas e o quanto que a gente precisa se aprofundar cada vez mais nelas. Porque, por exemplo, eu tinha um bloqueio absurdo, que era uma resistência, porque eu nunca me sentia pronta. Eu podia fazer milhares e milhares de cursos, ter milhares e milhares de certificados, mas eu nunca achava que eu estava pronta para atender, ou que o meu atendimento valeria, ou que alguém iria pagar por ele, ou pagar o preço que eu merecia receber. Então, isso gera um bloqueio interno na gente, se a gente ficar se apegando ao externo. Por isso é importante a gente se conectar com a nossa sabedoria interna e se conectar com essa fonte de sabedoria divina, para que a gente possa unir elas duas e ganhar o impulso. Porque eu vou dizer para vocês, a pessoa ela pode fazer 10, 20, 30 cursos, os mais caros do mundo, ter todos os certificados possíveis. Mas se em algum momento da trajetória dela ela não acessa nada do fragmento da sabedoria divina e dos fragmentos internos que ela carrega, ela nunca vai se sentir pronta de verdade para entregar o que ela conheceu de modo externo. Entende? O que ela conheceu através de outras pessoas. Então, a gente não pode fazer esse caminho, porque esse caminho, ele é o caminho que é meio que o caminho contrário. Ele não vai nos trazer para dentro. Ele vai nos levar para estar sempre buscando fora e perdendo o foco. Então, essa é a importância, gente, de a gente olhar, de a gente meditar e da gente se entregar completamente. E toda vez que a gente estiver sentindo, por que mandaram a gente se conectar com a rosa amarela? Toda vez que a gente estiver se sentindo, né, sem o brilho, sem o poder pessoal, sem essa coisa, se conectar com esse raio amarelo, se conectar a partir das flores, para que a gente possa recobrar aquilo que já é nosso, que está dentro da gente. A gente só se esqueceu. Então, a gente só precisa relembrar. Uma coisa que chegou também na fala de Cacau foi... Eu via, né? Isso aqui foi uma visão que chegou para mim enquanto Cacau falava. A gente amassando mirtilos. Conhece a frutinha mirtilo? Que é uma frutinha pequenininha. Amassando mirtilo. De limpeza que, quando a gente usa, faz com que a gente se conecte com os anjos. Eu nem conhecia por isso aí, eu não sabia não. Pra mim é novidade. Babado. É uma ferramenta do Ho'oponopono, você pode comer ou você pode olhar, não precisa comer, mas se comer melhor ainda. Teve uma época que eu tomei o suco de mirtilo com coco. Sabe aquela polpa do coco? Coco verde. Você extrai a polpa, bate o suco de mirtilo com aquela polpa. Serve para limpar as vias urinárias. Então, quem tem muito problema de infecção urinária, foi uma professora de yoga que me ensinou e deu super certo comigo. Mas eu vi aqui, enquanto você falava sobre o chakra do terceiro olho, a gente amassando o mirtilo, depois pegando uma pedrinha de lápis lazuli, colocando dentro, porque o lápis lazuli, isso aí eu já sabia, né, nos meus estudos com os cristais, ele vai liberando, como se fosse o pozinho da pedra. Se ele entra em contato, tanto que é uma pedra que você não pode deixar muito tempo na água, senão ela vai dissolvendo. Ela vai liberando a substância, e aí você deixa esse elixir de 24 a 72 horas do mirtilo com lápis lazuli, e depois vai aplicar nessa região do terceiro olho.
Isso aí foi chegando pra mim como uma ferramenta de limpeza, né, de descalcificação da pineal, e para ajudar a gente a deixar esse centro equilibrado, porque, querendo ou não, é o centro que a gente mais trabalha com relação à mediunidade, né? Então, principalmente quem tem mediunidade, clarividência, clareaudiência, telepatia, essas coisas, sobrecarrega isso aqui. Então, a gente vai anotar essa receitinha pra fazer, tá bom? Pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça recorrente, trabalhar com isso aqui. Mirtilo com lápis lazuli.